pode ser meio aleatório, mas eu achei essa questão aqui do Senai muito interessante. Eu gostaria de fazer com vocês, tá? Que diz o seguinte: dois jogadores de basquete estão disputando arremessos. O primeiro jogador teve direito a 20 arremessos e acertou 8 deles. O segundo jogador terá direito a 15 arremessos. Para que seu desempenho seja proporcional ao do primeiro jogador, esse segundo deve acertar quantos? E aí você vê essa questão que você fala, regra de 3, beleza. Então, 8 arremessos está para um certo número de arremessos que eu tenho que acertar, assim como o 20 vai estar para um número 15 de disponíveis que eu tenho. Multiplica em cruz, você vai ter então que 20n é 8 vezes 15, 20n vai ser 4 vezes 30, é um jeito de você tirar um fator 2 do 8 e jogar aqui no 15, e aí você vai cancelar esse zero com esse, e você vai ter que 2n é 12, portanto o n é 6. E aí você marca a letra B. Só que, se você pensar de uma outra maneira, você gastaria um pouco mais de tempo, mas eu acho que você entenderia melhor. Então, por exemplo, eu vou criar uma razão que é a quantidade de acertos em relação ao total de acertos. Tá? E esse R, ele vai ser o mesmo para os dois. Tá? Ele vai ser proporcionalmente igual. Então, o que você pode falar? Que essa razão aqui vai ser 8 dividido por 20, que é a mesma coisa de um certo número n em relação a 15. Tá? E aí você sabe que esse n é 6. Então, na hora que você coloca aqui, essa razão vai ser 8 por 20, que é a mesma coisa que 6 por 15, você também poderia pensar de uma certa maneira que fosse em 100 arremessos. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma terceira pessoa que vai ter direito a 100 arremessos. Quantos arremessos essa pessoa tem que acertar? E aí você faria a mesma regra de 3 ou qualquer outra coisa. Né? Eu gosto de partir daqui, ó, do 8 por 20, você multiplica em cima por 5, você multiplica embaixo por 5, você mantém a mesma razão, que vai ser 40 sobre 100. Ou seja, o nosso n aqui em cima vai ser 40 em relação a 100. Isso é a mesma coisa que 40%. Né? Então, quando você faz a relação acertos em relação ao total, é a mesma coisa de você falar qual é a porcentagem de acertos que você vai ter. E aí você sabe que vai ser 40%. Né? E 40% vai ser a taxa de acerto de todos os jogadores que estão aqui. E aí você começa a pensar com mais sentido, né? Dado que R é a mesma coisa que 8 por 20, que é a mesma coisa que 6 por 15, isso aqui vale 40%. Então, se você passar o 15 multiplicando, você vai ter que 40% de 15 é 6. Né? E mesma coisa, se você passar o 20 multiplicando para cá, você vai ter que 20 vezes 40% também é 6. Então, se você tem essa acertabilidade de 40%, você ter 40% em cima de 15 ou 40% em cima de 20 vai te dar a mesma quantidade de acertos. E é engraçado que porcentagem tem uma propriedade muito interessante que é a seguinte: quando você tem 20 vezes 40%, é a mesma coisa de você fazer 20% de 40. E isso, obviamente, vai dar 6, né? Mas olha só, se você tem uma acertabilidade de 40%, você só precisa de 20 arremessos. Agora, se sua acertabilidade for de 20%, você vai ter que ter 40 arremessos. E a partir disso tudo, você também pensa numa regra de 3 inversamente proporcional. Quanto maior a sua acertabilidade, menor a quantidade de acertos que você tem que ter. Né? Então, quando você pensa em razão dessa forma, você consegue ver tanto a regra de 3 direta, né, proporcional, ou a regra de 3 indireta, né, ou de grandezas indiretamente proporcionais. Então, eu acho bem interessante essa abordagem aqui, tá? E você consegue pensar isso de várias outras maneiras. Então, por exemplo, eu tenho uma outra questão aqui que eu acho bem legal, que é a seguinte aqui, ó. Considere uma casa em que havia 3 moradores e cada um tomando um banho de apenas 10 minutos, ou melhor, apenas um banho de 10 minutos. Após algum tempo, chegaram mais 2 pessoas para morar nessa mesma casa. Aí a pergunta é essa daqui, ó. Se eles quiserem continuar consumindo a mesma quantidade diária de água destinada ao banho, qual será o tempo máximo de cada um? Então aqui você tem o número de moradores, né, que eu vou colocar como sendo 3, e você vai ter o tempo de banho, que vai ser 10 minutos. Agora, se eu tenho 5 moradores, eu vou ter que ter um certo tempo T de minutos. E, obviamente, quanto mais moradores aqui, menor tem que ser o seu tempo. Então, isso é uma regra de 3
indireta, né? De grandezas indiretamente proporcionais. Então, o que você normalmente faz aqui? Ao invés de multiplicar em cruz, você multiplica em linha reta. Então, você vai fazer aqui 3 vezes 10 é a mesma coisa que 5 vezes t. Né? Enfim, você teria aqui que 30 vai ser 5t, dividindo por 5, t vale 6. Logo, 6 minutos. Mas aí, você esquece o seguinte. O jeito mais fácil de resolver essa questão é pensando de forma física, né? Qual que é o volume diário de água? Vai ser 3 banhos vezes 10 minutos vezes uma certa vazão, F. E qual que vai ser o volume no segundo caso? Vai ser 5 pessoas vezes um certo tempo T vezes a mesma vazão, F. Então, se a razão de vazão de água não mudar, você quer manter os dois volumes iguais, né, o volume antes e o volume depois, você vai ter que 3 vezes 10 vezes a sua vazão tem que ser igual a 5 vezes um certo tempo t vezes a sua vazão. E se a sua vazão não mudar, e ela pode mudar, você vai ter que 30 é igual a 5t, ou seja, mesma coisa, né? T é igual a 6. Quando você tem uma necessidade de redução de volume, por qualquer motivo, você normalmente coloca redutores de pressão, né, no encanamento, que faz cair menos água a cada segundo. Você vê isso, por exemplo, banheiros de shoppings, banheiros de lugares que tem muito fluxo de pessoas. Tá? Então é uma estratégia aí de reduzir o volume, pensando nisso de forma mais do lado da engenharia. E já que a gente está aqui, tem essa questão aqui que eu achei ela bem engraçadinha, que é o seguinte. Considere uma máquina que, para produzir determinadas peças em produção contínua, são necessários 3 minutos por peça. Sendo assim, quantas peças essa máquina produziria em 51 minutos? E aí, o cara que está habituado em regra de 3 vai fazer o seguinte. Se eu produzo 3 minutos por peça, eu vou ter aqui então que 3 minutos eu faço uma peça. E aí, você vai ter então que 51 minutos, ou melhor, eu vou produzir quantas peças, né? Vou colocar um número n aqui. Por óbvio, quanto mais o tempo que você está produzindo, maior o número de peças. Então você vai ter que 3n vai ser igual a 51. Portanto, n vai ser 51 dividido por 3, que vai ser 17. Né? E aí você chega na letra A. Tá? E nesse caso, a regra de 3 é o melhor jeito mesmo. Então, o cara que está habituado em regra de 3 vai ter muita facilidade nessa questão, porque ele vai ver regra de 3 muito fácil. O cara que não está aí pensar de forma mais filosófica, eu acho que, enfim, perde velocidade, mas ganha entendimento. Então, eu gostaria de fazer essas 3 questões com você para, enfim, refletir um pouco mais sobre a matemática e o que está por trás das questões, que eu acho legal falar, mas a gente tem em mente que também tem que ter uma certa praticidade. Então, escolher um pelo outro, eu prefiro escolher não usar a regra de 3, mas se você só ficar em regra de 3, você vai perder umas outras nuances aqui de questões e que pode limitar o seu pensamento em outros aspectos. Inclusive, sei lá, pensar de forma física o problema, de forma química o problema, de forma não matemática o problema, tá bom? Mas, enfim, é isso.